Algumas conexões desafiam a lógica, ignoram o tempo e ultrapassam as fronteiras do entendimento comum. Há encontros que parecem escritos nas entrelinhas do destino e, quando duas almas estão verdadeiramente destinadas uma à outra, certos sinais insistem em permanecer. Não importa a distância, os silêncios ou até mesmo os desencontros. Há uma força invisível que continuamente as atrai, como se algo maior estivesse operando nos bastidores da vida. Esses sinais não são apenas coincidências. Eles se revelam como manifestações simbólicas profundas, muitas vezes ignoradas pela mente racional, mas captadas pela alma que reconhece o essencial. Neste vídeo, vamos explorar as marcas sutis e persistentes que indicam quando duas almas estão destinadas a se encontrar, à luz da psicologia analítica de Carl Jung. Se você acredita que almas destinadas sempre encontram um caminho, escreva nos comentários. Eu confio nos sinais da alma. Quando falamos sobre almas destinadas, estamos lidando com camadas profundas do inconsciente, onde símbolos, arquétipos e padrões se entrelaçam para formar aquilo que Jung chamou de self, o núcleo mais autêntico do ser. A ideia de duas almas que se reconhecem vai muito além do romantismo comum. Segundo Carl Jung, esse reconhecimento pode ser entendido como um espelhamento psíquico, onde cada indivíduo vê no outro aspectos ocultos de si mesmo. A projeção é um dos primeiros fenômenos que surgem nesse encontro. Projeta-se no outro tudo aquilo que ainda não foi integrado: os medos, as idealizações, as feridas e os desejos mais profundos. Com o tempo, o brilho inicial da idealização se esvanece, revelando a sombra, os aspectos reprimidos e não aceitos da psique. É nesse momento que o verdadeiro encontro começa. Se essas duas almas resistirem ao impulso de fugir e escolherem enfrentar a sombra juntas, inicia-se o processo de individuação. A individuação é o caminho em direção à totalidade. Quando duas pessoas estão verdadeiramente ligadas por um propósito maior, cada uma se torna um espelho para o crescimento da outra. A relação passa a ser não mais um lugar de conforto, mas de despertar e de transformação. Nessa jornada, também ocorre a integração dos arquétipos do ânima e do ânimos, o feminino e o masculino internos, que precisam ser reconhecidos e harmonizados para que a conexão seja verdadeira e duradoura. Portanto, os sinais que nunca desaparecem entre duas almas destinadas não são meros acasos. São expressões vivas de um chamado à totalidade, um lembrete de que o encontro com o outro é, na verdade, um reencontro consigo mesmo. Quando duas almas se encontram e sentem uma conexão inexplicável, muitas vezes o que está ocorrendo é um fenômeno profundo de projeção. Carl Jung descreveu a projeção como o ato inconsciente de atribuir ao outro aspectos internos que ainda não foram reconhecidos ou integrados na própria psique. Em outras palavras, vemos no outro aquilo que habita em nós, mas que permanece oculto ou reprimido. No contexto de uma conexão de almas destinadas, essa projeção inicial é quase inevitável e, paradoxalmente, necessária. O fascínio que sentimos ao encontrar alguém que parece nos completar pode ser compreendido como um reflexo dos conteúdos psíquicos que estamos prontos para ver, ou que precisamos ver. A sensação de familiaridade, de já te conheço, de nós nos reconhecemos, nasce do espelhamento de arquétipos profundos, como o ânima e o ânimos, os aspectos femininos e masculinos internos que cada ser humano carrega. O outro, então, não é apenas um parceiro, mas um espelho vívido de tudo aquilo que habita em nosso inconsciente. No início da relação, isso costuma ser interpretado como uma perfeição idealizada. A pessoa parece ser exatamente o que sempre procuramos. Há uma sensação intensa de completude, como se aquele ser tivesse a chave de algo que faltava em nós. Porém, essa percepção não é objetiva. Estamos, nesse momento, enxergando partes de nós projetadas no outro. O que faz essa experiência tão poderosa é justamente a natureza inconsciente dessa identificação. É como se a alma, em sua sabedoria silenciosa, dissesse: aqui está o que você precisa integrar. Mas a projeção é apenas o primeiro estágio de um encontro verdadeiro. Com o passar do tempo, conforme a convivência se aprofunda,
e os véus do encantamento inicial começam a cair, passamos a ver o outro de forma mais realista. E esse é o ponto crítico. Quando as projeções se dissolvem, surgem os conflitos, as decepções e a sensação de que algo mudou. No entanto, essa transição é essencial. É o momento em que o amor idealizado dá espaço ao amor consciente. É nesse segundo estágio que as almas realmente têm a chance de se encontrar, porque o verdadeiro vínculo não se sustenta nas projeções, mas na capacidade de reconhecê-las e de seguir em frente, mesmo após o colapso do ideal. Se ambas as pessoas estiverem comprometidas com o crescimento interior, esse colapso será o portal para um amor mais profundo, mais autêntico. Um amor onde o outro deixa de ser um espelho para nossas carências e passa a ser um companheiro na jornada de autoconhecimento. Carl Jung afirmava que não existe individuação sem a retirada das projeções. O amor maduro é aquele que sobrevive à queda da ilusão. E, curiosamente, é justamente aí que os sinais persistentes de uma conexão de almas continuam se manifestando. Mesmo após as crises, algo invisível continua unindo essas pessoas. Um magnetismo silencioso, uma compreensão que vai além das palavras, uma sincronicidade que insiste em se repetir. Quando a projeção se transforma em reconhecimento, a relação deixa de ser um campo de fantasia para se tornar um espaço de verdade. E essa verdade inclui tanto a luz quanto a sombra. Inclui aquilo que admiramos e aquilo que nos irrita. O outro se torna um aliado, um mestre, um espelho contínuo, não mais de nossas ilusões, mas de nossa essência. Portanto, a projeção, embora ilusória, tem um propósito sagrado. Ela nos leva ao outro para que, através do outro, possamos reencontrar partes esquecidas de nós mesmos. No encontro entre duas almas destinadas, a projeção não é um erro, mas um chamado. Um convite para olhar mais fundo, para atravessar as camadas superficiais do desejo e tocar o que realmente importa, o despertar da consciência. Essas relações, quando verdadeiras, não são fáceis, mas são transformadoras. E é justamente por isso que, mesmo após desencontros, silêncios ou separações, os sinais continuam surgindo, porque algo dentro de cada alma sabe que há um caminho a ser percorrido, não para voltar à idealização inicial, mas para construir algo novo, sólido, real e profundamente humano. A projeção, então, é o início, o primeiro sinal, o portal para um tipo de amor que, longe de ser perfeito, é sagrado em sua imperfeição. Toda relação que carrega profundidade inevitavelmente desperta sombras. E quando duas almas destinadas se encontram, o que começa com encantamento e identificação, pode, em algum momento, tornar-se um espelho doloroso de tudo aquilo que foi reprimido, escondido ou não reconhecido dentro de si. Carl Jung chamou de sombra esse conjunto de aspectos inconscientes que rejeitamos em nós mesmos. O outro, nesse contexto, torna-se o campo onde essas forças esquecidas vêm à tona, não como punição, mas como oportunidade de transformação. Nas relações superficiais, evitamos conflitos para manter a ilusão de harmonia. Mas quando há um elo mais profundo, a alma clama por verdade. E a verdade inclui o desconforto. A presença do outro, especialmente quando é uma alma com quem temos uma ligação arquetípica, não apenas reflete nossas luzes, mas ilumina também as partes mais sombrias de nosso ser. A irritação, os ciúmes, a raiva desproporcional ou a sensação de vulnerabilidade extrema são sintomas de que a sombra foi tocada. Não é incomum que, em relações marcadas por essa profundidade, surjam explosões emocionais, afastamentos súbitos ou crises intensas. Isso não significa que a relação esteja fadada ao fracasso. Pelo contrário, muitas vezes é nesses momentos que o laço se fortalece, não por meio da fuga ou da negação, mas pela escolha consciente de atravessar juntos a escuridão. Jung nos ensina que só é possível integrar a sombra quando temos coragem de reconhecê-la. E muitas vezes o outro é o agente que provoca esse reconhecimento. Não porque deseje nos ferir, mas porque sua presença ativa zonas de nossa psique que estavam adormecidas. O que emerge pode parecer dissonante ou até destrutivo, mas carrega, na verdade, um potencial oculto de crescimento. Relações destinadas
não são feitas para manter a zona de conforto. Elas existem para provocar o despertar. Quando o outro desperta nossos demônios internos, temos duas escolhas: projetá-los e culpar o outro, ou acolhê-los e iniciar o processo de transmutação. É nesse ponto que se diferencia o amor passageiro do amor transformador. A sombra é, muitas vezes, confundida com maldade ou negatividade, mas ela também abriga potenciais criativos, desejos legítimos e emoções reprimidas que precisam ser redirecionadas. Quando duas pessoas compartilham a coragem de explorar suas sombras juntas, estão, na verdade, se aproximando da totalidade. Não se trata de se tornar perfeito, mas inteiro. É importante lembrar que esse processo não é linear nem romântico. Há dor, há resistência, há a tentação de recuar e procurar alguém que não provoque esse nível de confronto interno. Mas quando os sinais da alma continuam surgindo, mesmo após rupturas ou silêncios, é porque algo ainda precisa ser compreendido. A alma sabe quando um vínculo é ferramenta de transformação, e ela insiste, coloca os dois em situações onde suas feridas se tocam, onde seus traumas se encontram, não por crueldade, mas por sabedoria. Estar diante da sombra do outro também nos exige compaixão. Assim como ele desperta nossos fantasmas, nós também tocamos os dele. Relações que resistem ao impulso da fuga e se sustentam na honestidade emocional constroem uma intimidade que não depende de máscaras. E essa intimidade, embora não seja sempre confortável, é profundamente libertadora. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. A sombra compartilhada é essa reação. Quando duas almas destinadas se encontram, elas não permanecem as mesmas. São forçadas a evoluir. A relação se torna um laboratório alquímico, onde o ego é desafiado e o self é gradualmente revelado. Há, portanto, um poder secreto nos conflitos. Um poder que vai além da aparência das brigas ou do caos emocional. Se as almas tiverem maturidade ou o desejo sincero de desenvolvê-la, o que poderia destruí-las se transforma em solo fértil para o florescimento de uma nova consciência. A sombra não é inimiga do amor, ela é o seu teste mais profundo. E quando o amor resiste ao impacto do que há de mais obscuro, ele renasce com uma força que não se baseia mais na projeção, mas na escolha consciente. Continuar, mesmo conhecendo o pior no outro e em si mesmo, é uma das expressões mais autênticas de uma conexão de almas destinadas. Por isso, os sinais não cessam, porque a relação ainda guarda um potencial não realizado. Um aprendizado que só pode emergir quando as sombras são vistas, não como barreiras, mas como pontes para algo maior. A transformação de dois indivíduos que se reconhecem além da superfície. Toda relação verdadeiramente significativa carrega em sua essência um chamado à individuação. Carl Jung concebeu a individuação como o processo pelo qual o indivíduo se torna aquilo que ele realmente é, uma jornada para além da persona social, das máscaras do ego e das expectativas externas. Quando duas almas destinadas se encontram, não estão apenas buscando amor ou companhia, mas ativando uma na outra esse chamado profundo à totalidade do ser. O amor, nesse contexto, não é um fim em si mesmo, é um caminho. E como todo caminho arquetípico, ele não é plano nem previsível. Ele envolve enfrentamento, ruptura de ilusões e, muitas vezes, sofrimento. Mas esse sofrimento não é destrutivo, é alquímico. Ele desestabiliza o ego para que uma nova consciência possa emergir. Cada conflito vivido com presença e verdade abre espaço para o crescimento interior. E é nesse movimento que a individuação se realiza. Quando amamos verdadeiramente, somos convidados a sair da zona de conforto. A relação se torna um espelho, não apenas das qualidades reprimidas, mas também do potencial não realizado. A presença do outro estimula o confronto com velhas estruturas, padrões herdados, comportamentos automáticos que já não servem mais. É como se o vínculo entre essas duas almas fosse programado, em um nível arquetípico, para nos empurrar em direção à nossa versão mais autêntica. Esse processo, no entanto, não é suave, porque crescer significa deixar morrer o que já não sustenta quem estamos nos tornando.
E o amor, longe de ser uma anestesia contra a dor da transformação, é o combustível que nos mantém firmes durante os terremotos emocionais. A alma reconhece no outro não apenas um parceiro, mas um catalisador. Alguém que, com sua presença e seus desafios, nos obriga a sair da estagnação e a mergulhar mais fundo em nós mesmos. Jung dizia que o verdadeiro relacionamento exige sacrifício, não no sentido de perda ou submissão, mas como um processo de renúncia às ilusões e fantasias que o ego constrói para se proteger. Esse sacrifício é necessário para que algo mais verdadeiro possa nascer, e muitas vezes é no meio do caos relacional que isso acontece. Quando tudo parece ruir, quando as palavras ferem, quando o silêncio se impõe, há uma escolha a ser feita: fugir ou crescer. Aqueles que escolhem crescer, mesmo em meio à dor, descobrem um novo nível de consciência. Percebem que o outro não está ali para preencher lacunas, mas para iluminá-las. Que os conflitos não são falhas da relação, mas partes do processo de lapidação mútua. E que o amor não é sobre perfeição, mas sobre comprometimento com a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. Nesse percurso, os dois envolvidos são chamados a assumir responsabilidade por suas próprias feridas, não mais projetá-las, mas acolhê-las. O outro deixa de ser visto como o causador do sofrimento e passa a ser reconhecido como um espelho que revelou o que precisava ser curado. Esse reconhecimento marca um ponto de virada essencial na jornada de individuação, o momento em que a relação deixa de ser infantil e passa a ser consciente. A individuação, nesse cenário, se dá não apenas individualmente, mas também de forma relacional. É como se a relação em si tivesse um self, uma alma própria, que guia ambos os parceiros rumo à maturidade psíquica e espiritual. As dificuldades enfrentadas juntos tornam-se marcos de evolução, e com o tempo, aquilo que antes parecia um obstáculo se revela como um degrau. O amor que atravessa o processo de individuação é aquele que sobrevive ao colapso das idealizações. Ele é forjado no fogo das divergências e temperado pelo compromisso com o real. É um amor que se reinventa a cada crise, porque não está alicerçado na estabilidade, mas na transformação. E cada etapa vencida juntos torna-se mais uma camada de consciência incorporada ao vínculo. Não à toa os sinais que marcam esse tipo de relação persistem. Mesmo quando os caminhos se separam temporariamente, há algo que permanece ativo no campo inconsciente. Sonhos, sincronicidades, pressentimentos, tudo aponta para um processo em andamento, que ainda não se completou, porque a individuação, quando ativada por uma conexão de almas, não é interrompida pela ausência física. Ela segue seu curso como um rio subterrâneo, até que esteja pronta para emergir novamente se assim for necessário. Assim, amar e individuar-se tornam-se faces de um mesmo processo. E quando duas almas aceitam esse chamado, tornam-se não apenas parceiras, mas companheiras de jornada rumo ao mais profundo que há nelas mesmas. Cada desafio enfrentado juntos não é uma ameaça, mas um sinal de que algo maior está se desdobrando. Algo que não pode ser explicado, apenas vivido e transformado. Há algo de misterioso nos encontros que carregam um propósito profundo. Mesmo quando tudo parece perdido ou distante, certos sinais continuam surgindo, como se o universo se recusasse a deixar que aquela conexão se apagasse por completo. Para Carl Jung, isso não é apenas fruto do acaso. Ele chamou esse fenômeno de sincronicidade, a ocorrência de eventos simultâneos, com significados relacionados, mas sem uma ligação causal evidente. Em outras palavras, são coincidências cheias de sentido, e elas se tornam especialmente intensas quando duas almas estão destinadas a se encontrar. Nas conexões verdadeiras, é comum que sonhos vívidos, números repetitivos, músicas específicas ou reencontros inesperados comecem a se manifestar com frequência. Essas experiências não são meros delírios emocionais. Elas atuam como confirmações simbólicas de que algo mais está em jogo. A alma conectada ao inconsciente coletivo capta esses sinais antes mesmo que a mente racional consiga processá-los.
E quanto mais alinhada a pessoa está com seu próprio processo de individuação, mais clara se torna a percepção desses movimentos sutis. Intuições também são expressões desse campo simbólico. Quando sentimos que algo ainda não acabou, mesmo após o fim de uma relação, ou quando temos a certeza interna de que há algo a ser vivido com determinada pessoa, estamos acessando camadas inconscientes que desafiam a lógica tradicional. Isso não significa que todos os pressentimentos se confirmam da maneira como esperamos, mas que eles carregam um valor psicológico e espiritual que merece ser escutado. A linguagem do inconsciente é simbólica. Ele se comunica por meio de imagens, sensações e padrões que escapam ao controle da razão. Quando duas almas possuem uma ligação arquetípica, o inconsciente cria caminhos para manter esse contato vivo, mesmo que externamente tudo pareça finalizado. Um sonho recorrente com aquela pessoa, um nome que aparece em uma conversa aleatória, um lugar que evoca memórias sem que nada externo tenha provocado isso. Tudo isso são manifestações simbólicas da continuidade de um vínculo que não se encerrou no plano visível. Esses sinais não têm a função de alimentar a ilusão ou o apego. Pelo contrário, eles surgem para lembrar que há algo a ser compreendido, curado ou completado. Às vezes a alma sinaliza que ainda existe um aprendizado a ser extraído daquele encontro. Outras vezes, os sinais indicam que o ciclo não foi verdadeiramente encerrado. Em ambos os casos, eles convidam à escuta interior, não ao impulso de agir impulsivamente, mas à capacidade de refletir com profundidade sobre o que está em movimento. Muitos tentam silenciar esses sinais por medo ou racionalização, mas o inconsciente é persistente. Ele continuará se manifestando até que a mensagem seja compreendida. Isso não significa necessariamente que as duas pessoas precisam voltar a se relacionar romanticamente, mas sim que a conexão entre elas guarda um papel crucial no processo de evolução individual de cada um. E esse papel só se completa quando os sinais deixam de ser ignorados e passam a ser integrados como partes do caminho. A sincronicidade é uma ponte entre o mundo interno e o externo. Ela demonstra que estamos inseridos em uma teia maior de significados, onde o tempo linear não é a única forma de existência. Para Jung, esses momentos de coincidência significativa são provas de que há uma ordem invisível guiando os acontecimentos. Uma ordem que se manifesta especialmente quando estamos em contato com aquilo que é essencial em nós. Nas conexões profundas, as sincronicidades se intensificam. São como bússolas invisíveis que apontam para um centro comum entre duas almas. Quando elas surgem, é como se o universo dissesse: preste atenção. E muitas vezes é justamente nos momentos de dúvida ou distância que esses sinais se tornam mais presentes, como se algo insistisse em lembrar que a jornada ainda está em curso. As intuições, por sua vez, são respostas internas a essa mesma força. Não se trata de desejos disfarçados, mas de percepções espontâneas que surgem do self, o centro organizador da psique. Quando sentimos que ainda há algo ali, é o self tentando nos orientar. Cabe a nós a escuta, o discernimento e a coragem para não rejeitar o que está fora da lógica, mas dentro do sentido profundo da alma. Esses sinais que nunca cessam não são uma promessa de final feliz nos moldes românticos. Eles são convites à consciência. São lembretes de que o amor verdadeiro não é apenas sentimento, é transformação. E que mesmo nos silêncios e nas separações, algo permanece ativo quando o vínculo é verdadeiro. Os sinais são os fios invisíveis que mantêm as almas conectadas até que o propósito daquela união seja plenamente compreendido, seja ele o reencontro, o encerramento consciente ou a expansão espiritual que nasce do próprio caminho. E é por isso que, mesmo quando tudo parece ter acabado, os sinais persistem. Eles não nos deixam esquecer, porque a alma nunca esquece o que é verdadeiro. Ela apenas espera que estejamos prontos para compreender. Algumas conexões não se explicam, apenas se sentem. São encontros que desafiam o tempo, resistem ao silêncio e continuam pulsando, mesmo quando tudo ao redor parece ter cessado. Quando duas almas estão verdadeiramente ligadas por algo maior,
A vida insiste em lembrar, em sinalizar, em abrir caminhos invisíveis que conduzem de volta ao essencial. Carl Jung nos ensinou que o amor autêntico não é apenas sentimento, é espelho, é confronto, é alquimia. É através dele que nos aproximamos da totalidade, que tocamos nossas sombras, que crescemos e nos transformamos. As projeções revelam o quanto ainda precisamos nos conhecer. As sombras compartilhadas nos mostram onde ainda dói. O conflito se transforma em portal para o autoconhecimento. E os sinais persistentes, sonhos, sincronicidades, intuições, são lembretes silenciosos de que aquilo que é verdadeiro jamais se apaga. Se este conteúdo tocou algo em você, não ignore esse chamado interior. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E agora, clique no vídeo que está aparecendo na tela. Ele é o próximo passo nessa trilha de transformação pessoal e descoberta da alma.